Bom, tá gravando. Bom dia a todos. Então, a aula de hoje vai ser uma introdução à eletroquímica. E o que seria a eletroquímica? Seria o estudo da relação entre eletricidade e reações químicas. Então, quando a gente analisa, por exemplo, uma pilha, dentro da pilha tem uma série de reações químicas que, através dessa reação química do tipo de oxirredução, gera energia elétrica. Então, essa reação ocorre aqui, da esquerda para a direita. Ó. Reações químicas, elas ocorrem através de reações de oxirredução, que a gente vai ver hoje, e aí produz energia elétrica. Então, se a gente pegar a bateria no nosso celular, ela funciona da esquerda para a direita, né? Reações químicas, aí depois forma energia elétrica. Aí chega no final do dia, a bateria acaba. Aí o que a gente faz? Coloca no carregador. Aí a energia elétrica promove a formação da reação química num processo inverso. Então, a eletroquímica estuda a interconversão das reações químicas em energia elétrica e vice-versa. Quais tipos de reações químicas que ocorrem ali na bateria, na pilha, né? Então, seria reações do tipo de oxirredução. Uma espécie química perde elétrons e outra espécie química recebe elétrons, ganha esses elétrons. E esse tipo de reação é chamado de oxirredução, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a eletroquímica estuda, né, a fabricação de pilhas e baterias, a corrosão de metais. Quando a gente fala que o ferro foi oxidado, na realidade, significa dizer que o ferro, ele perdeu elétrons. Então, se ele perdeu elétrons, ele foi oxidado. Então, quando ele perde elétrons, na forma oxidada, reage mais fácil com o oxigênio do ar. Aí forma a ferrugem. Então, o processo de corrosão é perda de elétrons. A eletroquímica também estuda a espontaneidade das reações químicas. Tem reações químicas que são espontâneas e outras reações químicas não são espontâneas. Às vezes você tem que colocar energia elétrica na reação química para que ela possa ocorrer. E a eletroquímica é estudada também na galvanização, cromação e douração. A galvanização é importante, que é o tratamento de um metal com zinco, que o zinco serve como um protetor, um metal de sacrifício que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, você tem um determinado metal, ele é tratado com zinco, né, o processo é chamado de galvanização, e o zinco protege a corrosão desse metal de interesse. Então, essa daqui são algumas das áreas que são estudadas na eletroquímica. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que na eletroquímica, as reações químicas que ocorrem na eletroquímica são reações do tipo de oxirredução. Uma espécie química perde elétrons e a outra espécie química recebe esses elétrons. Então, reações de oxirredução. Então, como já adiantei aqui, ó, a espécie química que perde elétrons, ela oxida. E a espécie química que recebe elétrons, ela reduz. Então, tem um esqueminha aqui nesses cursinhos pré-vestibulares, né, esses macetinhos, macete do porre. Então, quem perde elétrons oxida, e quem recebe elétrons reduz. Tá? Então, macete do porre. Perde elétrons, oxida. Quem recebe elétrons, reduz. Então, a gente tem aqui nessa figura, um becker que tem uma solução de ácido clorídrico,
e nele é colocado aqui com essa espátula zinco metálico, que é um metal sólido, né? E aí começa a borbulhar aqui gás hidrogênio, e aí forma cloreto de zinco aqui dentro. Então, você vê que está borbulhando, na realidade está saindo gás hidrogênio desse recipiente. Então, essa reação química aqui, que ocorre nesse becker, pode ser representada por essa reação aqui, ó. O zinco metálico reage com o hidrogênio, né, o H+, liberado pelo ácido, que vai produzir zinco 2+, que vai formar o cloreto de zinco, mais o gás hidrogênio que vai ser borbulhado. Então, como eu falei para vocês, uma espécie química perde elétrons, outra espécie química ganha elétrons. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O hidrogênio, o H+, que vem do ácido, ele vai receber 2 elétrons e aí vai formar H2. Então, quem recebe elétrons é um processo de reduz, sofre um processo de redução. Ó. Quem recebe elétrons, reduz. Então, ó, quando o elétron está do lado esquerdo da seta da reação, significa que a espécie química está ganhando elétrons, recebendo elétrons. Então, se ela está ganhando elétrons, ela está passando por um processo de redução. O zinco, ele está na forma metálica, ele vai perder 2 elétrons e vai formar zinco 2+, né, na forma um cátion zinco 2+. Ó, os elétrons aqui, ó, esses 2 elétrons estão do lado direito da seta. Então, significa que o zinco está perdendo elétrons. Então, quem perde elétrons? Quem perde elétrons, oxida. Então, o zinco aqui, ó, essa aqui seria uma reação de oxidação. Aí, o que a gente faz? Corta tudo que for igual do lado esquerdo com o lado direito. A gente pode cortar, ó, 2 elétrons aqui, ó, do lado esquerdo, com 2 elétrons do lado direito, e aí a gente soma a reação. Então, vai formar zinco mais 2H+, que vai produzir zinco 2+, mais o gás hidrogênio que vai ser liberado. Então, essa daqui é chamada de uma reação de oxirredução. Uma espécie química perde elétrons, que seria o zinco, e a outra espécie sofre redução, que seria o H+. Então, essa daqui que seria as reações de oxirredução. Agora, as reações de oxirredução, elas são muito utilizadas nas pilhas, né? E todas as pilhas, ela tem um polo positivo e um polo positivo e um polo negativo. Então, o polo positivo da pilha, ele é chamado de cátodo. Então, o polo positivo da pilha, ele é chamado de cátodo. E no cátodo é o local onde vai ocorrer a reação de redução. Agora, o polo negativo da pilha, ele é chamado de ânodo. E no ânodo que ocorre a oxidação. Então, existe um segundo e último macete, que seria o macete do Crowl. O cátodo, ele reduz, e o ânodo, ele oxida. O ânodo, ele oxida. O cátodo é o polo positivo da pilha, e o ânodo é o polo negativo da pilha. Então, se a gente pegar a mesma reação de oxirredução que a gente viu no slide anterior, a gente tem aqui, ó, o hidrogênio, né, recebendo elétrons, porque o elétron está aqui do lado esquerdo da seta. A seta está aqui, ele está no lado esquerdo, então significa que o H+ está recebendo elétrons. Então, uma reação de redução. Na reação de redução, ó, o cátodo ele reduz.
Então, esse polo aqui, ó, essa reação representa o cátodo, que é o polo positivo de uma pilha, de uma célula voltaica, uma célula eletrolítica, que é a mesma coisa. Agora, essa segunda reação aqui embaixo, ó, zinco produzindo zinco 2+, mais 2 elétrons. O elétron está do lado direito da reação. Então, significa que é um processo de oxidação, ele está perdendo elétrons. Então, o ânodo, ele oxida. Então, essa reação aqui representa o ânodo, e o ânodo, ele é o polo negativo da pilha. Então, a mesma coisa, a gente, né, que a gente fez no slide anterior, a gente corta tudo que for igual do lado esquerdo com o lado direito e soma tudo. Então, a gente corta aqui os elétrons do lado esquerdo, os elétrons do lado direito e soma tudo. Então, vai produzir zinco mais 2H+, que vai produzir zinco 2+, mais H2. Então, é dessa forma que a gente identifica quem que é o cátodo ou o ânodo de uma célula eletrolítica. Agora, existe essa tabela, que é chamada de tabela de potencial de redução padrão. Essa tabela, é claro que a gente não precisa decorar. Essa tabela mostra uma série de reações químicas de redução. Ó, todas essas reações aqui, o elétron está do lado esquerdo da seta, indicando que a espécie química está ganhando elétrons. Então, é uma reação de redução. Então, todas essas reações aqui são reações de redução. E se a gente olhar a coluna do lado direito, existe o potencial, que é chamado potencial padrão de redução. Esse potencial, ele diz uma tendência que a espécie química tem em sofrer redução. Quanto maior for esse potencial, maior a tendência da espécie química receber elétrons, ou seja, sofrer redução. Então, ó, se a gente olhar aqui nessa tabela, o lítio tem um potencial de redução, ó, lítio Li+, mais um elétron formando lítio, tem um potencial de menos 3,05 volts. É negativo esse potencial. Agora, se a gente olhar aqui, ó, lá no final da tabela, ó, ferro 3+, mais um elétron, formando ferro 2+, esse potencial é mais 0,77. Então, se a gente olhar aos extremos só dessa tabela aqui, né? Então, o ferro 3+, ele tem uma maior tendência em sofrer redução do que o lítio, né? O lítio é lítio mais, porque, ó, negativo, menos 3,05, e o ferro 3+ é positivo, mais 0,77 volts. Então, essa tabela aqui, ela é importante por quê? Porque ela fornece o potencial das células, e aí você consegue medir a DDP, a diferença de potencial de uma pilha. Ao mesmo tempo, se você tem aqui, ó, o potencial de redução, né? Se você inverter essa reação, né, colocar lítio produzindo lítio mais um elétron, aí você inverte o sinal desse potencial. Aí esse potencial da reação de oxidação agora, né, vai ser 3,05 volts. A mesma coisa se a gente inverter essa última reação aqui embaixo. Se a gente inverter, ficar ferro 2+, produzindo ferro 3+, mais um elétron, aí vai ser uma reação de oxidação, porque o elétron vai estar do lado direito da seta. E aí a gente inverte esse potencial aqui, ó, vai ficar menos 0,77 volts, que vai ser o potencial de oxidação.
Por convenção, esses potenciais aqui sempre são fornecidos na forma de redução. Se você quiser o potencial de oxidação, basta você inverter a reação e inverter o potencial também, o sinal, né? Inverter o sinal do potencial. Então, como que a gente calcula a diferença de potencial de uma pilha, por exemplo, de uma reação eletrolítica, que é DDP, diferença de potencial, ou também chamada de força eletromotriz, que é a mesma coisa. Então, vai ser o seguinte, ó, a DDP de uma pilha vai ser igual ao potencial da reação de redução mais o potencial de redução, de oxidação da pilha. Então, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Então, se a gente pegar a reação que a gente viu anteriormente, zinco sólido mais 2H+, produzindo zinco 2+, mais hidrogênio. Então, a gente foi lá na tabela e viu, ó, 2H+, mais 2 elétrons, produzindo H2. Então, essa semi-reação aqui, o elétron está do lado esquerdo da seta. Então, significa que ele está reduzindo. Então, o potencial de redução é 0,00 volts. Esse potencial de redução eu tirei aqui da tabela. Ó, aqui, ó, 2H+, mais 2 elétrons, produzindo H2. Então, o potencial é 0. Tá? Então, todos eles eu tirei da tabela. Agora, o potencial do zinco. Vamos olhar lá na tabela. Ó, o zinco, procurando aqui na tabela, está aqui, ó, onde está o mouse. Ó, o zinco 2+, mais 2 elétrons, produzindo zinco sólido. Esse potencial é menos 0,76 volts. Só que se eu inverter a reação, eu vou inverter também o sinal desse potencial de redução. Então, vai ficar, ó, invertendo a reação, né? Zinco na forma sólida, produzindo zinco 2+, mais 2 elétrons. Aí, agora, a gente tem uma reação de oxidação. Então, eu peguei o potencial e inverti. Lá na tabela era menos 0,76 volts. Como aqui ele está oxidando, então a gente vai chamar de potencial de oxidação. Então, esse potencial de oxidação vai ser igual a 0,76 volts positivo. Então, a gente soma as reações, né? Corta tudo que for igual do lado esquerdo com do lado direito. Soma as duas reações. E a gente soma aqui, ó, o potencial de redução mais o potencial de oxidação. E aí a gente vai ter a DDP da célula eletrolítica, que nesse caso aqui ele vai ter uma voltagem, né, de 0,76 volts. 0,76 volts seria a DDP dessa célula eletrolítica. Então, é dessa forma que a gente calcula a voltagem de uma pilha. Então, temos aqui 4 exemplos que eu vou mostrar para vocês a resolução. Então, exemplo 1. Considere uma célula voltaica representada pela equação a seguir. Então, ó, nós temos cobre 2+, mais zinco, produzindo cobre mais zinco 2+. Então, o item A, ele fala, indique qual reação ocorre no cátodo e qual reação ocorre no ânodo. O item B, qual eletrodo é o positivo, qual eletrodo é o negativo. E o item C, determine a DDP, que é a diferença de potencial, dessa célula voltaica. Aí ele dá os dados, né, que é o potencial de redução que ele tirou lá daquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, o potencial de redução aqui do cobre é 0,34 volts.
E o potencial de redução do zinco vai ser menos 0,76 volts. Então, como que a gente identifica quem que é o cátodo, quem que é o ânodo? O cátodo sempre vai ser aquela espécie química que tem maior potencial de redução. Então, você, comparando entre esses dois aqui os dados, o que tem maior potencial de redução é o cobre. Então, o cobre, ele vai ser o nosso cátodo. O cátodo tem polo positivo. E o cátodo, ele reduz. Não tem lá o macete do Crow? O cátodo, ele reduz. Então, a gente mantém a reação do jeito que foi fornecida. Cobre 2+, mais 2 elétrons, que produz o cobre. Então, o potencial de redução vai ser igual a 0,34 volts. Como ele tem o maior potencial de redução, a gente chama ele de cátodo, e o cátodo é o polo positivo da célula eletrolítica. Agora, o zinco ele tem menor potencial de redução. Então, ele vai ser o nosso ânodo. Então, o que a gente faz? A gente inverte a reação. E, ao mesmo tempo que a gente inverte a reação, a gente inverte o sinal do potencial. Então, ó, a gente invertendo a reação, vai ficar o zinco, que produz zinco 2+, mais 2 elétrons. E o potencial agora ele vai ser de oxidação, né? Porque ó, os elétrons estão do lado direito da seta. Então, o potencial de oxidação vai ser 0,76 volts. Agora, positivo. 0,76 volts positivo, por quê? Porque a gente inverteu a reação. Então, essa semi-reação aqui vai representar o ânodo, porque o ânodo, ele oxida, né? CRAO, AO, ânodo, ele oxida. O zinco, ele está perdendo elétrons aqui, ó. E o ânodo, ele é o polo negativo. Então, o que a gente faz agora? A gente soma as semi-reações. Tudo que for igual para o lado esquerdo, a gente corta com do lado direito. Então, a gente corta aqui 2 elétrons do lado esquerdo com 2 elétrons do lado direito e soma a reação. Então, vai ficar cobre 2+, mais zinco, que vai produzir cobre mais zinco 2+. Cortando os 2 elétrons, né? E aí, o que a gente faz? A gente soma o potencial de redução com o potencial de oxidação. Então, 0,34 volts mais 0,76 volts, esse potencial vai ser 1,10 volts. 1,10 volts. Então, essa célula voltaica, ou célula eletrolítica, vai ter uma voltagem de 1,10 volts. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. O exemplo 2 também ele é bem parecido à resolução, né? O raciocínio de resolução. Então, ele fala, ó, considere uma célula voltaica representada pela equação a seguir. Então, nós temos ferro mais cobre 2+, produzindo ferro 2+, mais cobre. O item A, ele fala, indique qual reação ocorre no cátodo e qual ocorre no ânodo. O item B, qual eletrodo é o positivo e qual é o negativo. O item C, determine a DDP, que é a diferença de potencial, dessa célula voltaica. E ele fornece para a gente os dados, né? Que é o potencial de redução do cobre e o potencial de redução do ferro. Todos esses dados aqui foram tirados daquela tabela anterior que eu mostrei para vocês. Então, quem que vai ser o nosso cátodo, quem que vai ser o nosso ânodo? O cátodo é aquele que tem maior potencial de redução. Então, olhando aqui o potencial de redução dessas duas reações, o cobre
Essa primeira semi-reação tem maior potencial de redução. Então, a gente mantém ela do jeito que está aqui, ó. Então, cobre mais 2 elétrons, formando cobre. Então, o potencial de redução é 0,34 volts. Então, aquele que tem maior potencial de redução, ele vai ser chamado de cátodo. Cátodo. E o cátodo, ele é o polo positivo da célula voltaica. Agora, o ferro, essa segunda reação aqui, ela tem o menor potencial de redução. O que a gente faz? A gente inverte ela e, ao mesmo tempo, a gente inverte o potencial, né, o sinal do potencial dela. Então, vai ficar ferro, que produz ferro 2+, mais 2 elétrons. Então, ó, o elétron está do lado direito da seta. Então, ele está oxidando, ele está perdendo elétrons. Então, esse potencial que agora a gente vai chamar de potencial de oxidação, porque a gente inverteu a reação, então esse potencial de oxidação vai ser igual a 0,44 volts, só que agora é positivo, né? Que a gente tem que inverter o sinal. E esse potencial de oxidação, a gente chama ele de ânodo. Ânodo. Tá? Porque o ânodo, ele oxida. E o ânodo, ele é o polo negativo da pilha. Então, o que a gente faz com essas reações aqui? A gente corta tudo que for igual do lado esquerdo com do lado direito. A gente pode cortar, ó, 2 elétrons aqui do lado esquerdo, com 2 elétrons aqui do lado direito, e soma tudo. Então, vai ficar cobre 2+, mais ferro, que vai produzir cobre, mais ferro 2+. E o potencial ADDP dessa célula eletrolítica vai ser a somatória do potencial de redução mais o potencial de oxidação. 0,34 mais 0,44 vai dar 0,78 volts. Então, essa célula voltaica tem uma voltagem, né, uma DDP, de 0,78 volts. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. Então, vamos para o penúltimo exemplo da aula de hoje, o exemplo 3. Vocês vão ver que a resolução, o padrão de resolução é bem parecido. Então, considere uma célula voltaica representada pela equação a seguir. Então, a gente tem o ferro mais 2H+, que produz ferro 2+, mais H2. Então, o item A, indique qual reação ocorre no cátodo e qual ocorre no ânodo. O item B, qual eletrodo é o positivo e qual é o negativo. O item C, determine a DDP, que é a diferença de potencial, dessa célula voltaica. E aí ele dá os dados, né, que são os potenciais de redução que foram tirados da tabela. Tá? Então, mesma coisa. Quem que vai ser o nosso cátodo dessa célula voltaica? Aquele que possui maior potencial de redução. Então, nós temos aqui o eletrodo de hidrogênio aqui que é 0, e o do ferro menos 0,44 volts. Então, essa primeira reação aqui vai ser o cátodo. Então, a gente mantém a reação do jeito que está. 2H+, mais 2 elétrons, que forma H2. E o potencial vai ser 0,00 volts. É o potencial de redução, né? Porque os elétrons, ó, estão do lado esquerdo da seta. Então, maior potencial de redução será o nosso cátodo. E o cátodo, ele é o polo positivo da nossa célula voltaica. Aí a gente pega a semi-reação que tem menor potencial de redução, que seria essa segunda aqui. A gente inverte a semi-reação
e aí vai ser potencial de oxidação. E, ao mesmo tempo, a gente inverte o sinal, né? Então, vai ficar ferro, que vai produzir ferro 2+, mais 2 elétrons. A gente inverteu a reação. Então, vai ficar o potencial de oxidação, né? A gente inverteu a reação, de redução ela vai para oxidação. Vai ser igual a 0,44 volts positivo. Quando a gente inverte a reação, a gente tem que inverter o sinal do potencial. Então, a gente chama essa reação aqui de que ocorre no ânodo. E o ânodo, ele é o polo negativo da nossa pilha. Então, o que a gente faz nas reações? Tudo que for igual do lado esquerdo, a gente corta com o lado direito. Então, a gente corta 2 elétrons aqui do lado esquerdo, com 2 elétrons aqui do lado direito, e soma tudo. Então, vai ficar ferro mais 2H+, que vai produzir ferro 2+, mais H2. E o potencial da pilha vai ser o potencial de redução mais o potencial de oxidação. 0 mais 0,44 volts vai dar 0,44 volts positivo. Então, essa daqui seria a DDP da nossa célula voltaica. 0,44 volts. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. Então, com isso, a gente chegou no último exemplo da aula de hoje, que seria esse exemplo 4. Determine uma célula voltaica representada pela equação a seguir. A resolução dessa questão também é bem parecida com as demais. Então, nós temos zinco mais ferro 2+, que produz zinco 2+, mais ferro. O item A. Indique qual reação ocorre no cátodo e qual ocorre no ânodo. O item B. Qual o eletrodo é o positivo e qual é o negativo. O item C. Determine a DDP, que é a diferença de potencial, dessa célula voltaica. Ele dá os dados, que são as reações de redução, que são todas tabeladas, né? A gente não precisa decorar esses valores. Então, como que a gente faz para identificar quem que é o cátodo, quem que é o ânodo? O cátodo é aquele que possui maior potencial de redução. Ó, aqui, essa primeira é menos 0,76 volts. E a segunda é menos 0,44 volts. Então, essa segunda aqui é maior, né? Então, a gente mantém essa segunda do jeito que está, que ela será o nosso cátodo. Então, vai ficar ferro 2+, mais 2 elétrons, que vai formar ferro. E esse potencial de redução vai ser igual a menos 0,44 volts. Por ter maior potencial de redução, a gente chama ele de cátodo. Será o nosso cátodo. E o cátodo é o nosso polo positivo da célula voltaica. Agora, o zinco, essa primeira reação aqui, ela tem menor potencial de redução. Então, a gente inverte a reação e, ao mesmo tempo, a gente inverte o sinal do potencial. Então, vai ficar, ó, zinco, que produz zinco 2+, mais 2 elétrons. Aí o potencial agora invertido, né, vai ser potencial de oxidação. Então, vai ser 0,76 volts positivo. Como a gente inverteu a reação, tem que inverter o sinal também. Então, a gente disse que essa daqui seria a reação que ocorre no ânodo, e o ânodo tem polo negativo. Aí, o que a gente faz com as reações? A gente soma tudo e corta tudo que for igual do lado esquerdo com o lado direito. Então, vai cortar 2 elétrons do lado esquerdo com 2 elétrons do lado direito. Então, vai ficar zinco
mais ferro 2+, que vai produzir zinco 2+, mais ferro. E o potencial dessa célula eletrolítica vai ser a somatória do potencial de redução mais o potencial de oxidação. Então, menos 0,44 volts mais 0,76 volts, então vai dar 0,32 volts positivo. Então, isso daqui seria a voltagem dessa célula voltaica, ou a DDP, que seria a diferença de potencial. Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes à aula de hoje já estão no SIGA. A lista de exercício 11 referente a essa aula também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar esse vídeo, vou colocar no YouTube e mando o link no grupo do WhatsApp da turma. Então, eu vou encerrar a gravação aqui.